Prepare-se para uma história curta, intensa e atmosférica perfeita. Para quem ama terror psicológico, mistérios urbanos e lendas de locais abandonados, nesta narração sombria, revelamos o mistério da fome que ainda habita lugares onde a alegria morreu. Quando a noite caía sobre aquele bairro esquecido, o parquinho parecia surgir como uma ferida aberta na escuridão. Ninguém sabia ao certo porque ainda estava ali menos corrompido, abandonado, com seus brinquedos enferrujados, apontando para o céu como dedos acusadores. Para quem passava pela rua ao lado, era apenas um espaço morto. Mas para quem se aproximava, para quem ousava cruzar o portão torto, havia algo mais. Algo desperto, algo faminto. Diziam que o parquinho tinha sido desativado décadas antes, depois de uma tragédia que poucos gostavam de mencionar. E com o tempo, as crianças pararam de brincar, os adultos pararam de olhar, e o parquinho parou de dormir. A primeira pessoa a notar isso foi um vigia noturno chamado Geraldo. Ele costumava atravessar a pracinha para cortar caminho até em casa. Mesmo cansado, ele sempre dizia que aquele lugar parecia olhar de volta. Os balanços rangiam sem vento. O carrossel girava sozinho, devagar, como se algo invisível desse empurrões lentos. Mas Geraldo era teimoso, ou talvez solitário demais, para mudar seu trajeto. Naquela noite específica, ele caminhava com a lanterna fraca na mão, pensando no jantar que o esperava. A lua estava encoberta, e o parquinho mergulhado em sombras, exceto por algo estranho. Uma luz fraca piscava atrás da casinha de madeira ao fundo. Ele nunca tinha visto nada acender ali. Não havia eletricidade, nenhum poste, nada. Ainda assim, a luz piscava fraca, amarelada, como se alguém acendesse uma lamparina e a apagasse logo em seguida. Geraldo parou na entrada. O portão, que sempre rangia, estava completamente imóvel. Orecha esperer. Ele engoliu seco. E entrou. O ar dentro do parquinho era diferente, pesado, preso, como se ninguém respirasse ali há anos. E agora o lugar puxasse o ar dele para compensar. A lanterna dele falhou 2 vezes, antes de voltar a funcionar com um brilho trêmulo. Só quero passar, murmurou Geraldo, quase como um pedido. Enquanto caminhava, ele notou algo que fez seu estômago afundar. Pegadas pequenas, de criança, marcadas na terra seca. Elas iam em direção à luz piscante e não retornavam. A cada passo, o parquinho parecia se estreitar, como se os brinquedos enferrujados se inclinassem levemente em sua direção. O escorrega curvado como um sorriso torto. O gira-gira parado, mas com as barras quentes, como se tivesse sido usado há poucos segundos. Ao chegar perto da casinha de madeira, ele percebeu que a luz vinha de dentro dela e vinha acompanhada de um som baixo, repetitivo, como uma respiração, mas não humana, muito longa, muito lenta, quase líquida. Geraldo aproximou a lanterna da abertura da casinha. A luz apagou na mesma hora. O som cessou e tudo ficou silencioso demais. A lanterna dele piscou. Por um instante, não iluminou nada. E quando voltou, viu, ali dentro, 2 pequenas mãos pálidas estavam apoiadas no chão, como se uma criança estivesse prestes a engatinhar para fora. As unhas eram compridas, escuras, e arranhavam o piso de madeira de forma ritmada, como se marcassem tempo. Geraldo deu um passo para trás. A respiração voltou, agora mais rápida. Mas faminta. A casinha tremeu levemente, como se algo de dentro empurrasse as paredes. Geraldo virou-se e correu. Nem tentou manter a dignidade. Correu com tudo o que tinha, tropeçando na areia, chutando pedaços de brinquedos,
quase caindo no escorrega quebrado. Mas o barulho atrás dele era mais rápido. Aquela coisa engatinhava. Mas não como criança. Engatinhava como algo que aprendeu a se mover copiando humanos, mas sem entender exatamente como. E vinha depressa. Muito depressa. Quando Geraldo chegou ao portão, ele não teve coragem de olhar para trás. Só ouviu a última coisa antes de fugir pela rua escura. Um sussurro arranhado, fraco e inocente, um quase infantil. Fome! Depois daquela noite, Geraldo nunca mais passou perto do parquinho. Mudou de bairro, de emprego, mas ele não durou muito. Morreu alguns meses depois, murmurando a mesma palavra. Fome, fome. Décadas se passaram, mas histórias como a de Geraldo nunca pararam de surgir. Relatos de vultos pequenos, correndo entre os brinquedos. De risadas curtas, quebradas, vindas do escorrega, de sombras se arrastando pela areia. Os vizinhos evitavam o lugar, nem os pombos pousavam ali. E então veio Ana Paula. Ela era pesquisadora de lendas urbanas e adorava explorar lugares abandonados. Nada a assustava menos, ou era isso que ela gostava de acreditar. Ao saber do parquinho, decidiu investigar para seu canal de vídeos. Chegou ao local às 23h47, horário exato em que, segundo antigas fofocas, o parquinho acordava. Ela carregava uma câmera noturna, lanternas, gravadores e um caderno cheio de anotações. Mas nada disso a prepararia para o que encontraria. Ao atravessar o portão, ela sentiu os pelos do braço arrepiar imediatamente. Não havia vento, não havia barulho, apenas um silêncio que parecia vivo. Ana Paula começou a filmar. Estamos no parquinho abandonado, que muitos acreditam estar. Ela respirou fundo, menos assombrado, mas sua voz soou abafada, como se o ambiente a engolisse. Ela continuou avançando, descrevendo tudo o que via: brinquedos tortos, grafites antigos, marcas na areia, marcas pequenas, como pegadas infantis. Pegadas! Ela sussurrou. Mas não chove há semanas. Enquanto analisava as marcas, algo no balanço à frente começou a se mover, devagar. Depois, mais forte, como se alguém empurrasse de trás. Ana Paula levantou a câmera na direção do balanço. Foi então que ouviu um berriço curto, baixo demais, próximo demais. Não parecia eco, parecia estar exatamente atrás dela. Quando se virou, não havia ninguém, apenas o gira-gira, girando sozinho. A câmera registrou algo naquele instante, algo rápido, um vulto pequeno, correndo atrás da casinha de madeira. Ana Paula congelou. Isso não pode ser real, murmurou. Mas era, e ela sabia. Ainda assim, decidiu continuar. A mesma casinha onde Geraldo ouviu a respiração estava diante dela agora. Iguala, escura. Esperando ela, aproximou a câmera pela abertura e ouviu o mesmo som, a mesma respiração, lenta, líquida, a mesma presença faminta. A luz da câmera piscou e dentro da casinha algo ergueu, não totalmente humano, não totalmente criança, pálido, magro, com olhos grandes demais, para o rosto pequeno demais, como se tivesse sido moldado pelo parquinho, alimentado pelas lembranças que ficaram ali, pelas risadas que desapareceram, pelas presenças que ousaram entrar. A criatura sussurrou a palavra que todos os relatos mencionavam: fome. A câmera caiu. Ana Paula recuou, tropeçando, respirando rápido. O ser saiu da casinha, rápido, baixo, engatinhando como um animal que imita a gente. E, atrás dele, a casinha continuou
tremendo menos, como se mais coisas começassem a se mexer ali dentro. Ana Paula correu. Tentou chegar ao portão, mas ouviu outros risos. Agora, vários. Ao redor, nos brinquedos, na areia, no gira. Ela não estava sozinha. Nunca estivera. Quando finalmente alcançou o portão, virou-se para olhar o parquinho pela última vez e viu dezenas de pequenos vultos correndo entre os brinquedos, sombras miúdas, formas alengodas, olhos que brilhavam na escuridão e todos sussurravam juntos. Fome. Ana Paula sobreviveu, mas jamais voltou a falar plenamente. Apenas repeat, com a voz fraca, quando alguém tenta perguntar o que aconteceu, eles ainda estão lá. E todas as noites, pouco antes da meia-noite, quem passa perto do parquinho abandonado garante ouvir os balanços rangerem, o gira-gira rodar e risos raspados no escuro. Risos que não deveriam existir. Risos que esperam, chamam e continuam famintos. Porque naquele parquinho esquecido, onde o riso das crianças morreu, A fome nunca morreu.